Alô, devoto! Que bom ter você junto com a gente nessa caminhada de irmãos, todos nós que somos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. E hoje eu trago você, querido filho evangelizador, para cá, para a construção da nova casa do Pai. Você sabe que toda semana eu trago você para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados por aqui. E sempre que eu encontro os devotos no santuário, em Trindade, todo mundo fala: eu amo conhecer a nova casa do Pai, acompanhar os trabalhos, poder participar de tudo. E eu tenho certeza que você aí de casa também se alegra e acompanha junto conosco toda essa realidade. E por quê? Porque o Alô Devoto é realmente esse propósito de prestar contas para cada filho evangelizador que está conosco nesta caminhada. É verdade, é você que faz esta obra aqui acontecer. Nós só somos capazes de continuar esse trabalho. Lembra-se, no tempo da pandemia nós não paramos os trabalhos por aqui. Pelo contrário, nós continuamos com toda a segurança, com toda a proteção e agora estamos cada dia avançando mais, porque você está junto conosco. Também todos os trabalhos que nós realizamos, por exemplo, nas nossas obras sociais, é com o seu sim, com a sua generosidade. Todas as obras sociais redentoristas que estão localizadas em Trindade e em Goiânia atendem centenas de famílias. E é com o seu sim que nós continuamos com esse belíssimo trabalho. Além de tudo, tem a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno aqui em Trindade, que está sempre pronto, preparado para acolher cada filho evangelizador que vem com a sua caravana, com a sua família, aproveitar esse momento de vir à casa do Pai, de agradecer, de fazer o seu pedido, de pagar a sua promessa. E é tão bom quando nós nos encontramos, não é verdade? E também a sua generosidade alcança os nossos trabalhos administrativos e também os trabalhos aqui na TV Pai Eterno. Obrigada pelo seu sim. E por acaso, se você ainda não é um filho evangelizador, eu te faço esse convite, viu? Vem junto com a gente, vem evangelizar. Ligue agora pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800. Venha fazer parte da nossa família de amor. Tem uma equipe do setor de relacionamento prontinha para atender a sua ligação e ainda para responder o seu WhatsApp, porque por esse número você também envia o seu WhatsApp para a gente. Nós esperamos você aqui na nossa família de amor. E nós estamos aqui na construção da nova casa do Pai. Quem nos atualiza de tudo sempre é o André, engenheiro aqui da obra. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Vanessa. Um prazer receber vocês aqui e mostrar a obra, né? Nosso dia a dia, o que a gente está fazendo, as dificuldades e o processo e evolução, né, Vanessa? André, agora atualiza a gente. Nós estamos aqui em um acesso, mas nós estamos vendo ali a outra parte ali também da alvenaria. Isso mesmo. A gente falou já algumas vezes que a gente trabalha nos braços da cruz, né? O braço esquerdo da cruz é aquele que tem alvenarias, os tijolos, né? Então ali a estrutura, a parte estrutural, a parte de alvenaria foi finalizada e aí a gente está dedicando as atividades no outro braço da cruz, né? Então a gente tem trabalhado no outro braço da cruz a parte estrutural, a parte de vigas, pilares, e é isso que a gente tem aqui para mostrar de evolução. Hoje a gente está trabalhando aproximadamente já em uma das partes, né? Porque é uma estrutura muito grande, né, Vanessa? É uma área de aproximadamente 4.500 metros quadrados e a gente tem trabalhado em uma das partes de forma mais avançada, né? A gente sempre evolui uma parte para depois vir com as outras. Porque assim, Vanessa, a gente aproveita forma, pilares, a gente aproveita todos os materiais. A gente tem trabalhado ali aproximadamente 30 metros de altura já, Vanessa. André, e quando nós falamos aqui da obra, eu sei, ao último programa nosso, nós falamos a respeito da concretagem. E aconteceu, a gente pode falar, eu posso falar como leigo, uma mega concretagem. Exatamente, por aqui, né? Explica pra gente. Foi mesmo. Assim, a gente tem algumas concretagens aqui, né? A concretagem é o processo, depois que está tudo pronto, as formas, a ferragem, está tudo pronto, a gente joga o concreto dentro da estrutura. Em uma construção pequena, a pessoa usa uma betoneira, né? Vai lá, faz um traço de cimento, que é pega um saco de cimento e bate ali mesmo na construção dela. Aqui não, aqui a gente usa concreto usinado, é um concreto que vem naqueles caminhões.
Para a gente ter uma ideia, um caminhão tem aproximadamente 8 metros cúbicos de concreto, que vai dar aí aproximadamente 8 caixas d'água de 1.000 litros. Nossa, e nessa muito. concretagem, Vanessa, foram aproximadamente 20 caminhões. 20 tem caminhões. Uma ideia da dimensão, né? E aí tem toda uma logística. A gente já mostrou aqui também, o pessoal já viu, acompanhou, que é quando o caminhão chega, a gente tem que fazer toda aquela análise para liberar o caminhão. Então são feitas 20 vezes esse processo. É feito todos os testes, liberou o concreto, vamos subir, vamos bombear esse concreto e jogar ele lá para lá. 20 caminhões de concreto, Vanessa. Gente, porque a gente, como assim, profissional da comunicação, quando a André fala assim, vem 20 caminhões, a gente já imagina assim, os 20, um do lado do outro, mas não é assim que funciona. Não pode, Vanessa. Para a gente ter uma ideia, foi o dia todo de concretagem. A gente começou aproximadamente 8 horas, finalizou quase 7 horas da noite, né? Então é um processo longo. E aí tem alguns cuidados. O concreto, Vanessa, ele endurece. Uhum. Então, ele precisa estar fluido, pelas características que a gente precisa do concreto aqui na obra, ele precisa estar fluido e atingir a resistência que a gente precisa. Então, para a gente usar o concreto aqui, é aproximadamente 2 horas depois que ele saiu da concreteira. Muito rápido. É muito rápido. Então, a concreteira tem que dedicar 3, 4 caminhões fazendo esse trajeto. Um chega, o outro já tem que estar saindo, porque o caminhão não pode ficar aqui parado esperando a vez dele, né? Uhum. A gente não pode jogar 20 caminhões aqui, igual você comentou, e ir descarregando eles. Não é, por exemplo, um centro de distribuição que para aquele monte de carreta, descarrega tudo. O concreto não pode ser assim. Então, a gente vai um de cada vez, o processo é lento. A gente tem que esperar ele começar a endurecer para jogar um outro concreto, porque senão a gente está jogando uma carga muito grande na estrutura e essa estrutura tem que ir se acomodando, né? Então, um dia todo de concretagem. Algo grande para a obra, algo grande para a Trindade, algo grande para a Goiânia, né? 20 caminhões de concreto em uma obra só é muito concreto, Vanessa. André, geralmente quando a gente cobre aqui a concretagem, que eu venho mostrar para o querido filho evangelizador esse processo, são, por exemplo, 2, 4 caminhões, mas o que foi necessário para que viessem 20 de uma vez? Qual parte estava concretando? A gente tem, a estrutura aqui é tudo muito grande, né, Vanessa? A gente já mostrou, a gente conseguiu visualizar e mostrar para o pessoal a ferragem dessa estrutura que a gente ia concretar. As peças de concreto normalmente são vigas, pilares, né, Vanessa? E lajes. Aqui a gente tem uma estrutura muito grande. E devido a projeto, a característica da construção, a gente precisou concretar todas as vigas e a laje de uma vez. Entendi. Para não criar ali um ponto de separação da estrutura. Então a estrutura tem que ser concretada tudo de uma vez para não gerar uma trinca, por exemplo, que futuramente vai gerar um problema para a construção. Então a gente concretou tudo de uma vez, por isso esses 20 caminhões. E aí um outro cuidado. Nossa, André, se tiver problema, né, no dia, pode ser que aconteça. E aí a gente tem que estudar possibilidades para que nenhum problema aconteça e a concreteira consiga enviar esses 20 caminhões para a gente aqui num dia só. Entendi. André, e quais são os próximos passos aí após essa mega concretagem? Depois que a gente faz esse processo de concretagem, Vanessa, tem um processo de cura dessa estrutura, né? O concreto ele precisa endurecer. Acho que eu já comentei aqui também que o concreto ele demora aí aproximadamente 10 anos, Vanessa, endurecendo, né? Ele vai endurecendo até chegar à resistência final dele. Mas em torno de 7 dias o concreto já está atingindo uma resistência que é suficiente para a gente tirar a forma, tirar toda a estrutura, e 28 dias praticamente atingiu a resistência que a gente precisa. A resistência é a dureza, né? O concreto ele tem que ficar duro, né? Para não gerar trinca, para conseguir suportar a carga que ele precisa. Então a gente tem todo esse processo. Então em torno de 28 dias o concreto atingiu a resistência quase máxima dele, mas ele continua um processo de cura, de reação química ali entre a água e o cimento, aproximadamente 10 anos. Mas o que a gente tem que fazer depois que concreta? Concretou, jogou o concreto. Aqui em Trindade, né, na região de Goiás, Goiânia, é uma região muito quente. A gente está no período mais quente do ano aqui pra gente. Isso. Então a gente tem que tomar um cuidado da água não evaporar. Sabe aquela calçada que a gente faz às vezes em casa e ela começa a rachar depois? Parece um mapa ali, é porque a água evaporou. Né? Às vezes tinha muita água, concretou num dia muito quente, a água evaporou e ele trinca. E a gente tem esse cuidado aqui. Então depois que concretou, eu comentei que a concretagem acabou à noite, então veio uma equipe depois, jogou uma manta, parecendo um cobertor, molhou e veio molhando, e molha aí durante 3, 4, 5 dias, e aí vai depender muito do calor, da umidade, a quantidade de vezes que vai molhar, para o concreto curar, para ele endurecer com a característica que a gente precisa. E aí depois disso, dessa peça, ela atingir a resistência, a gente tira a forma e a peça está pronta. E depois a gente vem mostrar para vocês essa estrutura pronta que a gente está falando.
Em contrapartida a isso, a obra continua, né, Vanessa? Do outro precisa lado. Precisa continuar. A gente concretou essa parte da laje e aí outras partes aí no mesmo braço da cruz continuam em andamento. Então eu comentei que a gente concretou aí uma estrutura aproximadamente 30 metros de altura e do outro lado a gente já está aí 25 metros de altura, ou seja, elas vão subindo quase que paralelo, né? Entendi. Então é uma obra muito grande, a estrutura vai avançando. Então a gente concreta uma parte, a outra parte a gente está montando forma, montando o famoso cimbramento, a ferragem, a equipe vai circulando aí e a obra vai evoluindo cada vez mais. André, e quais são os próximos passos aqui no braço direito da cruz? O braço direito a gente finalizou, né? O braço direito da cruz, Vanessa, muito parecido com o braço esquerdo, a parte estrutural. Então a gente tem 3 capelas nessa estrutura. Então o braço direito são 3 capelas que compõem. São 2 capelas menores, laterais, aí uma dessas a gente chegou na laje dela, ou seja, ela já não sobe mais naquela estrutura, 30 metros de altura. A outra a gente está evoluindo para concretar, daqui um mês mais ou menos a gente equipar essas 2 capelas e aí a gente vai trabalhar na outra capela. Então aí a gente está aproximadamente 30 metros de um lado, 25 do outro. E aí daqui um mês mais ou menos a gente está subindo aí 5, 10 metros e evoluindo a obra com os pilares, a armação de cimbramento, montagem de cimbramento, formas, para a obra ir evoluindo a parte de concretagem. Porque é importante a gente frisar, Vanessa, quem acompanha o programa e vê a obra, né, o andamento, lá no outro braço da cruz a gente fez toda a parte de estrutura, pilares, as vigas, né, as colunas, para depois fazer a alvenaria. Aqui vai ser da mesma forma, então a gente está fazendo toda a parte estrutural para depois vir outra etapa, né, vir outro processo. E aí esse processo é longo, né, porque a gente está aí a 30 metros e lembrando que essa estrutura chega a 62 metros de altura. É muito alta, né? Olha, eu quero aproveitar esse momento e agradecer você que ajuda esta obra a acontecer. Sem você a gente não conseguiria andar com tanta agilidade aqui na construção da nova casa do Pai. André, muito obrigada, viu, por sempre nos acolher. Mais uma vez. E eu espero você amanhã em outro cantinho especial da evangelização. Fique com Deus, até amanhã.